Depois de passar pelo Senado Federal, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que diz respeito ao distrato depois da compra do imóvel. O texto base da proposta havia sido aprovado, mas precisou retornar à Câmara. Agora, a proposta segue para a sanção presidencial. Nós vamos conversar a respeito deste tema com a advogada especialista em direito imobiliário e estruturação imobiliária, doutora Paula Farias. Obrigado por atender a Rádio Justiça. Eu que agradeço. O que vem a ser esse distrato, doutora, na compra de um imóvel? O distrato é a possibilidade de a gente desistir desse imóvel, dessa compra, a partir de uma necessidade ou de interesse. Então pode ser por culpa exclusiva do comprador, interesse do comprador quando esse imóvel não vale mais a pena para ele, ou por perda de condição financeira, ou por culpa da incorporadora quando envolve o atraso na entrega do empreendimento. Certo. E como fica a situação? A pessoa comprou um imóvel, por uma razão qualquer, ele desiste da aquisição deste bem. O que acontece com ele? Em regra, a partir do distrato, esse imóvel volta para a carteira da incorporadora, que pode comercializá-lo novamente, e o comprador que desistiu tem o direito de receber todo o valor de volta em caso de atraso pela incorporadora, ou parte desse valor quando a incorporadora não deu causa a esse distrato. E é exatamente o valor a ser devolvido para o comprador que estava sendo discutido no projeto de lei que foi aprovado essa semana pelo Congresso. Tem aí esse projeto de lei, vê os dois lados. Em caso de atraso da incorporadora, quem é beneficiado é o consumidor, é isto? Exatamente. O projeto de lei abarca essas duas situações e algumas outras também com relação à possibilidade de desistência da compra em até 7 dias. Então, o projeto de lei menciona diversas questões que vinham sendo discutidas no judiciário e que a lei de incorporação, que era da década de 60, não mencionava. Certo. E no caso, o consumidor, ele desistiu, ele deu R$100 mil, por exemplo, de entrada em um apartamento. E daí uns dias, não quero mais. Procura a imobiliária ou a construtora e o que acontece a partir daí? Agora, com a nova lei, o comprador tem até 7 dias para desistir do imóvel quando ele compra pelo estande de vendas. Nesse caso, se ele buscar o estande para desistir em 7 dias, ele tem de volta todo o valor, os 100 mil que ele colocou naquele imóvel. É uma mudança da lei, isso não existia antes, e é interessante para esse comprador e também para a incorporadora, porque quando o comprador pensa em desistir em 7 dias, muito provavelmente, se ele não desistir nesse tempo, ele vai trazer dor de cabeça no futuro. Por exemplo? Então é melhor... Oi? Por exemplo? Por exemplo, vamos imaginar que o incorporador tem dúvida dessa compra. Ele efetuou o pagamento de 100 mil, mas tem dúvida da compra. É melhor realmente que a incorporadora facilite essa devolução nessa semana do que mantenha esse comprador como comprador, porque nos próximos meses ou até anos ele pode vir a pensar no distrato novamente. Então, é melhor para a incorporadora já colocar esse imóvel na carteira desde o começo do que manter esse comprador que não tem interesse em pagar ou em manter o negócio. Então, esse projeto de lei, qual a análise que a senhora faz? Ele vê os dois lados e isso acaba sendo bom nessa questão da comercialização de imóveis? A minha análise ela é bastante crítica. Eu vejo que, de fato, era necessário uma lei que trouxesse por completo a questão de quanto é devolvido ao comprador em caso de distrato, a questão da multa em caso de atraso da obra, essa possibilidade de desistência que a gente tem mencionado é bastante importante. Então, tudo isso realmente era necessário. Mas vejo que se perdeu uma grande oportunidade de discutir a questão do investidor e do comprador destinatário final. Uma das maiores discussões por parte dos incorporadores é que muitos investidores optaram pela desistência da compra exatamente por verificar que não mais era interessante aquele investimento em determinado imóvel por conta da crise imobiliária. Então, a gente deixou de mencionar isso na lei, o que é bastante triste, porque era a oportunidade para a gente trazer essa distinção
e fazer valer realmente o que é correto, o que é justo para investidores e para compradores destinatários finais. Mas, enfim, doutora Paula Faria, o percentual de devolução do dinheiro dado na compra do imóvel em caso de desistência, ele ficou em qual parâmetro? Ele ficou em 50% quando o imóvel envolve patrimônio de afetação. E se a gente trouxer para a realidade de hoje, o judiciário tem aplicado o máximo de 25% de retenção, ou seja, 75% de devolução para o comprador. Então o projeto de lei ele aumenta essa retenção pela incorporadora, além de postergar a devolução. A devolução pode ser até 30 dias após o habite. E hoje, com o judiciário, a gente teria a devolução imediata. Certo. Isso daí, de repente, se o imóvel foi comprado na planta, ele leva 2, 3 anos para ser construído, o comprador que desistiu vai levar esse tempo para receber o dinheiro? Exatamente, vai levar esse tempo. A ideia do Congresso é clara no sentido de proteger os demais compradores que desejam se manter no imóvel, porque realmente o distrato ele traz determinado prejuízo à incorporação e pode eventualmente atrasar a entrega desse empreendimento para aqueles compradores que desejam realmente recebê-lo, né? Então o Congresso deixa bem claro com a aprovação dessa lei que a intenção é proteger os demais compradores. Doutora Paula Farias, foi discutido nesse projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional sobre a comissão de corretagem? Na verdade, a comissão de corretagem, ela foi discutida bastante nos últimos anos, direto no STJ. Nós tivemos a comissão de corretagem aprovada no âmbito do Minha Casa Minha Vida a ser cobrada do comprador e também nas outras incorporações. O que se mencionou com a comissão de corretagem nesse projeto de lei é que, quando envolver atraso, a correção tem que ser devolvida também pelo incorporador por se tratar de um dano material, mas quando o comprador desistir do imóvel sem culpa do incorporador, essa comissão se perde. Já era um entendimento que se tinha no judiciário, então não muda muita coisa. Não, essa comissão se perde? Como é isso? Fica para o corretor ou quem fez o distrato não recebe? Não recebe. A comissão de corretagem, ela se refere ao serviço do corretor de intermediação dessa venda, apresentação do imóvel e assinatura do contrato. A partir desse momento, o corretor prestou o seu serviço e a devida comissão a ele. Então, quando o comprador desistir dessa compra, ele vai ter direito a até 50% dos valores de volta, mas os valores pagos à incorporadora. O valor pago ao corretor não entra nessa conta, porque a prestação de serviço do corretor foi feita. Essa é a análise que o Congresso e o próprio Judiciário já vem fazendo com relação a essa questão. Muito bem. Nós conversamos com a advogada e especialista em direito imobiliário e estruturação imobiliária, doutora Paula Farias. Ela que falou a respeito do projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, que diz respeito ao distrato depois da compra de um imóvel. Doutora Paula Farias, muito obrigado por trazer estes entendimentos aqui para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, me coloco à disposição e bom dia a todos.